Olá, estrelinhas! Eu sou a Lady Jessie e hoje nós vamos falar da trilogia Fim dos Dias, da autora Susan E., publicado aqui no Brasil pela Verus Editora. Essa trilogia ela é distópica e a sequência dela é A Queda dos Anjos, O Mundo Depois e, por último, Fim dos Dias. Em A Queda dos Anjos, a gente vai conhecer uma sociedade totalmente caótica e pós-apocalíptica, porque aqui os anjos, eles simplesmente desceram para a Terra, mas não foi da maneira como que a gente imaginava, né, na qual os anjos vinham para salvar. Aqui eles vêm totalmente por motivos egoístas, políticos e até mesmo maldosos. Eles começaram a escravizar a raça humana, começaram a dizimar ela aos poucos. Então a situação aqui está realmente bem caótica. Os anjos vivem no luxo, enquanto os humanos têm que lutar para conseguir sobreviver. Porque além dos anjos matarem os humanos, tem algumas gangues de seres humanos mesmos que acabam se juntando para tentar se sair melhor do que os outros. E é no meio de toda essa confusão que a gente conhece a Penguin. A Penguin, ela é a nossa protagonista. Ela, a mãe dela e a irmãzinha dela mais nova estão tentando sair de onde elas estão, porque lá as gangues são muito perigosas e não tem mais alimento suficiente. Então elas acabam tentando migrar para um outro lugar, para um lugar na qual não seja tão perigoso e tenha o que comer, né? Até porque a irmãzinha dela é bem novinha, ela tem 8 anos, se eu não me engano. Ela é cadeirante e a mãe dela não é muito emocionalmente instável, a mãe dela tem seus sérios problemas mentais, então lá não é um bom lugar para elas. Mas acontece que elas acabam presenciando uma luta de anjos, onde um anjo específico é a vítima e, além disso, ele acaba tendo as suas asas arrancadas. A Penguin, ela até tenta jogar uma espada para tentar ajudar ele, mas não dá muito certo. E esses anjos ficam com muita raiva e acabam pegando a irmã dela e saem. Gente, vão embora. Pegam a irmã dela e simplesmente somem. Ela fica completamente desesperada, porque além deles terem levado a irmã dela, a mãe dela, que não é uma pessoa muito sã, acaba sumindo no meio do confronto e ela se vê completamente perdida e com um único objetivo em mente, gente, recuperar a irmã. Só que acontece que ela não faz ideia de onde procurar, até que ela percebe que o anjo que teve as asas arrancadas ainda tá vivo e quem melhor do que um anjo para achar o covil dos anjos. Essa é a trama básica e inicial do primeiro livro. No decorrer do segundo e do terceiro, a gente vai ter várias outras coisas acontecendo. E o ponto mais alto, não só desse livro, mas como de toda a trilogia, para mim, é a escrita da autora. Ela é extremamente rápida, é extremamente ágil, porque a autora, ela não se prende a coisas desnecessárias. Ela é bem objetiva, sabe? Ela conta o que precisa, ela não fica dando voltas para fazer isso. E sem contar que até mesmo a estrutura narrativa do livro é bem rápida. Não são textos enormes e a escrita é realmente super rápida, que tu lê assim, sem nem perceber. Outro ponto alto dessa história, na minha opinião, é a protagonista feminina, é a Penguin. Ela é extremamente nova, eu acho que ela tem 17 anos aqui, mas ela sabe se defender sozinha, porque a mãe dela, como não é, tipo, muito sã, a mãe dela colocava ela em aulas de luta para se defender dela mesma, se fosse preciso. Então ela sabe lutar, ela não é uma donzela em perigo. É claro que, se ela tiver ajuda para fazer alguma coisa, ela vai aceitar. Mas se ela não tiver, ela vai assim mesmo sozinha, porque ela é capacitada o suficiente. O outro protagonista aqui é o Rafe, o anjo que teve as suas asas arrancadas. Ele vai acabar embarcando nessa jornada junto com a protagonista, porque ele não tá indo por motivos muito nobres. Ele tá indo para ajudar ela realmente a encontrar o covil dos anjos. Mas o que ele quer realmente é as asas, porque como ele teve as asas arrancadas, ele quer colocar as asas de volta, porque um anjo sem asa é tipo seres humanos sem pernas, sabe? É muito limitado. O Rafe em si, ele não tem nada muito diferente do que a gente é acostumado com os personagens masculinos. Ele é muito protetor, ele é muito forte, ele é inteligente, teve muitas batalhas. Eu gosto dele, não teve nada nele que tenha me incomodado, só aquele ar de superioridade. Mas isso é uma característica dos anjos, porque os anjos têm isso de serem superiores, pelo menos se acharem superiores aos seres humanos. São mais rápidos, são mais velozes, têm uma audição aguçada, uma visão muito aguçada. Então isso faz com que tenha um divisor de águas entre os dois personagens. Outra coisa extremamente interessante de acompanhar é a motivação dos anjos, o que fizeram eles descerem
descerem aqui pra Terra é um motivo completamente egoísta. A gente vai descobrindo ao longo do segundo livro e a gente vai desenrolando ainda mais no terceiro. Eu fiquei bastante chateada, bastante revoltada. Tem uma mistura de coisa científica, não sei científica, você fala científica, biológica, no meio de tudo isso, e é incrível ver como os anjos são hipócritas, como eles deploram tanto a raça humana, mas ainda assim estão aqui, usa os seres humanos para fazer coisas atrozes, gente, coisas horríveis mesmo. Eu gosto muito dessa trilogia, mas ela não é uma trilogia perfeita. Tem sim seus pontos fracos. Um exemplo disso é a facilidade com que a protagonista consegue entrar e sair de lugares extremamente perigosos. Claro que sempre tem um empecilho ou outro, mas levando em consideração que são anjos super fortes, super poderosos, ela tem uma certa facilidade. E uma outra coisa que talvez possa te incomodar durante a leitura é o fato de que a raça humana realmente chegou assim num nível bem tenso. O mundo, de certa forma, a gente é bem armado. Então, se acontecesse de ter um apocalipse angelical ou qualquer outra coisa do tipo, a raça humana simplesmente iria lutar. A gente tem bombas atômicas, gente, a gente tem armas realmente bem tensas. E aqui a raça humana meio que não tem nada disso. Porém, isso não me incomodou, porque você precisa emergir na história. Se aqui os humanos, nós, não tínhamos armas o suficiente para combater os anjos, tudo bem, mas nós temos, então assim... Mas não deixa isso te incomodar, gente. O livro tem sim romance, mas não é o foco principal, até porque a nossa protagonista é humana e o nosso protagonista é um anjo. Assim, não dá, não bate, porque o próprio Rafe, ele tem uma questão ética contra as filhas dos homens, que são as mulheres humanas, porém eles estão sempre convivendo junto, eles estão sempre lutando. É capaz que vá surgir sim um sentimento. O livro só é narrado pela perspectiva da Penryn, então a gente não tem muito do Rafe. Mas sempre quando eu tava achando a Penryn melosa demais, eu sempre me lembrava que ela era uma menina de 17 anos, que teve muita sofrência ao longo da vida, e que deveria estar na escola realmente se apaixonando, e não lutando contra anjos, tentando proteger sua pequena família, tentando ajudar os humanos, sabe, a se reerguer, a tentar lutar contra os anjos. Então sempre quando eu acho ela apaixonadinha demais, eu relevo, porque, enfim, gente, essa é a idade de se apaixonar mesmo. E o terceiro livro, ele é muito, muito bom. Ele teve um final incrível. Eu não diria que a trilogia ela é repetitiva, porque tem sempre coisas acontecendo. Eles têm sempre um empecilho pra passar. Mas aqui, nesse livro, a gente tem a famosa batalha final, na qual os humanos realmente vão ter que tomar uma decisão se vão lutar contra os anjos ou se vão aceitar a situação. Porque esse é o nosso mundo, a gente tem que botar eles pra fora, não é? Ou não. Enfim, eu gostei bastante. Eu achei o final... Não é que o final foi ruim. Só que sabe aquela coisa quando você termina uma trilogia distópica, fantástica, e você quer saber como que os personagens vão ficar depois? Como que eles vão lidar com toda a bagunça, com toda a situação que foi criada? Aqui a gente tem um vislumbre bem rapidinho, só que eu queria mais, gente. Eu queria ver como que os humanos estão se reconstruindo. A gente não tem isso, a gente tem... Enfim, eu acho que isso é coisa da minha cabeça, gente, porque aqui a trilogia é boa, eu gosto muito, então por favor leiam ela e gostem também. E essa foi a indicação de hoje, estrelinhas, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!